eu vou te contar a história dessa calça e te mostrar o ajuste que tive que fazer nela. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou Rutiana Sobrinho e aqui é um canal de costura e modelagens de roupas, principalmente as femininas. Seja bem-vindo ao canal. Então vamos lá, tudo começa com o meu marido. Ele gosta muito de surpreender as pessoas com presentes e comigo não seria diferente. Então ele foi lá no shopping e comprou duas blusinhas mesmo, literalmente. As blusinhas ficaram tão apertadas em mim que não tinha condições de usar. Ainda bem que ele falou, se eu quisesse eu poderia trocar. Então fui lá no shopping trocar, mas a única coisa que achei interessante na loja foi essa calça. Acontece que a loja é meio escura. Sabe aquelas lojas que a iluminação é baixa, meio amarelada, com as paredes pretas? E eu com pressa não percebi quão inferior era o tecido dessa calça. Sabe quando a trama do tecido é bem aberta? Parece um linhão, o tecido é bem transparente e desfia muito? Mas enfim, usei a calça uma vez e tive que virar o cós para baixo para não ficar com um gancho muito grande. E ela estava na numeração certa para mim. Talvez outra pessoa poderia ter usado do jeito que estava e não acharia desconfortável. Mas eu vou te dizer o porquê dela ficar me incomodando. Eu tenho uma pequena gordurinha entre as pernas, fazendo com que minhas pernas encostem uma na outra. E se o gancho está muito baixo, o tecido da calça não fica rente ao corpo, protegendo ali a pele da fricção que acontece com essa gordurinha. Por isso não uso esse tipo de modelo de calça. Observe aí comigo como ela tem o gavião baixo. A cintura da calça está acima da minha cintura e se eu colocar no lugar certo, o gancho fica ainda mais baixo. Ela também está um pouco larga nas pernas, mas decidi usar um tempo assim mesmo e se continuar me incomodar, eu aperto futuramente. Como você pode ver, é uma calça de elástico na cintura e dois bolsos simples na frente. Inclusive tem uma calça desse tipo aqui no canal, bem parecido com esse modelo. E tem um tutorial da modelagem e da costura dessa calça. O link está na descrição. Bom, eu iria viajar e queria levar essa calça, então resolvi ajustá-la e aproveitei para te mostrar. Eu tinha pouco tempo para fazer esse vídeo, por isso algumas partes mais simples eu vou só explicar como eu fiz e não deu para fazer aí o passo a passo. Então a primeira coisa a se fazer é desmanchar a emenda do cós com a calça para rebaixar a cintura e também tirar os bolsos, já que eles estavam presos no cós. Aí também tive que desmanchar as laterais, já que os bolsos estavam presos nelas. Percebe que uma coisa leva a outra? Por isso que o serviço de ajuste e conserto de roupas não pode ser tão baratinho, porque não é tão simples o quanto parece e acaba dando muito trabalho. E agora é hora de rebaixar a cintura. Me guiei pela largura do cós, já que tinha usado a calça uma vez virando ele para baixo. Então medi a largura do cós e fui marcando na calça seguindo a linha de toda a cintura. E aqui vai uma dica, eu nunca corto logo os excessos de tecido antes de ter certeza se a peça está no tamanho que eu quero. Então nesse primeiro teste, posiciono o cós na calça exatamente como ficará depois de pronta. E para ficar correto, essa amarração no cós tem que ficar para baixo. Alfinetei tudo e provei. Bom, agora tem que analisar bem. Percebi que a cintura poderia ficar ainda mais baixa. Também queria tirar esse excesso de tecido no gancho frente, que a gente chama de bigode. Para isso tem que fazer o gancho ficar um pouco mais profundo. Para ajustar melhor, vou para o segundo teste e continuo sem cortar os excessos de tecido na calça. Então marquei na calça o tanto que eu achei que deveria tirar. Eu não lembro mais quanto foi, mas fiz uma marcação harmoniosa, começando mais baixo na frente e fui subindo até chegar nas costas. Vou dar um exemplo para você entender. Se tirei 2 centímetros na frente, nas laterais tirei 1,5 e nas costas tirei 1 centímetro, porque nas costas não pode rebaixar muito para não ficar mostrando o corpo quando você sentar. Depois dobrei a calça frente com frente e costa com costas. Se quiser bem certinho essa marcação, alfinete as linhas marcadas anteriormente e aí faz uma linha harmoniosa, ligando os pontos marcados. Eu usei uma fita métrica para auxiliar no risco, mas pode ser uma régua curva também.
Para o outro lado da calça ficar igual, eu alfinetei essa linha que fiz, virei a peça para o outro lado e passei o giz em cima dos alfinetes. Depois é só retirar os alfinetes e reforçar a linha. Para testar novamente se está realmente do jeito que quer, tem que repetir o processo de alfinetar ou alinhavar o cos na nova linha riscada. Aproveitei e tirei um pouco no centro-frente, começando da cintura, porque eu queria diminuir o excesso de tecido aí. E fui com essa linha até o gancho, afundando um pouco nesse ponto para diminuir o bigode que eu falei anteriormente. Veja aí como ficou esse segundo teste. Por esse tecido ser com a trama bem aberta, ele cede um pouco, por isso ainda achei que poderia ajustar mais. Queria mais baixo ainda. Eu não mostrei, mas eu repeti o mesmo processo baixando um pouquinho mais. Aí até marquei onde poderia começar o ajuste na largura da perna, mas como eu disse, deixei isso para fazer num outro momento. Aí estou mostrando os ajustes sem o cos no centro-frente e centro-costas e no gancho frente. Nas costas não fui com esse ajuste até o gancho. Então, antes de costurar o cos, tem que fazer essas costuras. E aí vai uma dica que sempre falo no canal. Costure 1 milímetro fora do alinhavo para facilitar a sua retirada. Quer uma dica bem útil para você? Assista os 3 últimos vídeos do canal. Lá tem informações valiosas que dificilmente você vê na internet. O link desses vídeos estão na descrição. Aproveita e se inscreva, porque aqui você aprende de verdade. Depois de fazer os testes, aí sim eu corto os excessos de tecido na calça. Depois de costurar os ganchos, dei um reforço com a costura de pesponto por fora para evitar descosturar ao sentar. Está gostando das dicas? Deixe o seu like. Assim, o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e te notifica quando eu postar. Como o meu tecido desfia muito, para dar um bom acabamento na emenda do cos com a calça, eu cortei um pedacinho do elástico para sobrar mais tecido aí. Só que deu um trabalho para fazer isso nas emendas, porque o tecido desfia muito. E como o tecido é escuro e eu enxergo pouco, tive que usar essa luminária que meu marido fez para mim, que é bem potente. Só assim para eu conseguir enxergar. Aí terminei de cortar o elástico e assim sobrou mais tecido para costurar o cos. Agora eu quero que você observe a próxima imagem e me diga nos comentários o que tem de errado nela. Se precisar, veja novamente. Eu aguardo sua resposta. Vamos ver se você acerta? Então posicionei e costurei o cos na calça sem pegar no elástico. Tem que ir esticando para não franzir. Depois de costurar, fica assim por fora. E por dentro ficam essas sobras que tem que receber um acabamento que pode ser feito de várias maneiras. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre acabamentos. O link desse vídeo está na descrição. Eu dei acabamento com a sobra de tecido que cortei na cintura. Dobrei o tecido ao meio e risquei umas tiras com 3 centímetros de largura. Emendei as tiras, posicionei elas direito com direito nessa sobra que tem ali no cos e costurei em toda a volta. E fica assim. É uma imitação de acabamento com viés, só que no caso eu cortei tiras retas e não enviesadas. Depois é só fazer como você vê aí na imagem e passar uma costura em toda a volta com a máquina ou a mão. Eu preferi fazer essa costura à mão mesmo para não escapar nenhum pedacinho de tecido, já que ele desfia muito. Dá também para fazer os dois, primeiro a costura à mão e depois a máquina, aí fica bem reforçado. Costurei também os bolsos, que no caso foi só virar as beiradas deles para dentro e costurar em volta. Então, nas laterais, eu não embuti o bolso dentro da costura da calça. Fiz bem próximo ali da costura, mas ficou por fora. A mesma coisa na parte de cima do bolso, que não embuti dentro do cos.
dentro daquela emenda do cós. Deixei também essa beiradinha do bolso por fora. Veja agora o resultado. Talvez você não consiga perceber muito bem porque o tecido é escuro, mas repare que o gancho está bem rente ao corpo e também diminuiu um pouco aquele bigode na frente que eu falei. A cintura também está mais baixa. Para mim deu uma diferença muito boa, pelo menos ficou mais confortável. Eu corri tanto para terminar o ajuste dessa calça e poder levar na viagem que eu fiz a Petrópolis e acabou que eu não consegui usar, porque foi uma correria lá e eu preferi usar uma roupa mais adequada para o momento. Então corri à toa, mas valeu porque eu pude fazer esse vídeo para te mostrar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Para mim, essa experiência valeu para evitar futuros erros. Deixo para você hoje um versículo da Palavra de Deus. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Filipenses 2:3. Se tem algo que pode nos afastar de Deus, é a vaidade. A vaidade ou arrogância é uma perigosa armadilha de Satanás. Se alimentarmos esse sentimento, a nossa queda será certa. Não há como estar na presença de Deus alimentado pelo egoísmo e a vaidade. Identificar essa condição é muito importante para que a vaidade não se torne arrogância, trazendo consequências ainda maiores para nossas vidas. Ninguém suporta conviver por muito tempo com uma pessoa arrogante. Quem vive uma vida ambiciosa, cheia de vaidade, infelizmente acaba sozinho. As escamas dos nossos olhos precisam cair para termos clareza em nossa vida. E o Espírito Santo é o único que pode nos levar a isso. Ser submisso a Deus, considerando o próximo maior do que nós mesmos, literalmente nos aproxima do Senhor e passamos a ser um canal de Deus para as pessoas. Que Deus te oriente com essa palavra. Eu fico por aqui, mas assista os vídeos que estão na tela. Fica com Deus, até a próxima, tchau!